E aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo? Vamos lá para mais um PF? Não ligue para iluminação, tá? Porque quem mora numa kitnet ou é isso ou tem que acender a luz. Então, pra gente não gastar luz de dia apenas a 2 horas da tarde, já viu, né? Então a gente aproveita a iluminação da natureza. Vamos lá. O PF de hoje, né, de agora, né, é sobre uma pergunta que a Jennifer deixou, perguntando sobre as escolas do Japão, né? O que eu posso falar, né? Se você... Eu não sei o que você quer saber realmente das escolas do Japão. Se você quer saber de escola japonesa, escola brasileira, né? Se você quer saber o meu ponto de vista sobre cada uma. Eu não sei. Não sei te falar. Então eu vou te falar, como é que fala assim, do pouco que eu sei, tá? Do pouco entendimento que eu tenho daqui. Tem escola, vamos começar pelas escolas brasileiras. Escola brasileira vai ensinar o português, né, para molecada. Não é o tempo integral, tá? A grande maioria delas não é tempo integral. Tem transporte, né? Geralmente tem transporte é pago, claro, você tem que pagar, né? Tem uniforme, tem essas coisas aradas todas, né? Muitas delas dão aula de inglês, mas não dão Nihongo, né? E você tá na terra dos caras, Nihongo é importante, então já viu, né? Eu falo isso porque eu já conheci pessoas aqui que os filhos estavam lá, né? E passavam um perrengue danado. Passavam um perrengue por quê? Porque não aprendia Nihongo, aprendia o português normal, né? Inglês assim, mas não aprendia Nihongo. Aí quando ia pra rua passava um certo perrengue, né? Tem escolas que tem a certificação do MEC e tem escolas que não tem. Tomar cuidado com isso também. Então é aquela velha história, se você tiver certificação, se o lugar tiver a certificação do MEC, né, você pode pegar o histórico e levar para o Brasil de volta lá, de boa, né, não tem problema algum. Se não tiver, você já sabe, né? Não valeu de nada o estudo. O diploma não é válido, as coisas não é válido. Por mais alfabetizado que você esteja, não é válido, então você teria que fazer tudo de novo. Então é isso aí, né? Escola japonesa, né? Você tem aula praticamente quase o tempo integral, né? Final de semana a molecada também vai para a escola, só que é para fazer esportes, né? No caso assim, atividades extracurriculares, não é só esportes, tem outras coisas também, né? Aí, como é que se fala? Eles almoçam na escola, tanto que eu tenho uma amiga que tem filhos na escola, ela fala que ela não paga a escola, né? Escola japonesa, ela só paga a alimentação da molecada. O bom disso que é? A molecada tá aprendendo em Hongo. Tá na terra deles, então tá aprendendo. Tanto que eu tenho conhecidos também que usam os filhos de 12, 13, 14 anos para fazer tsuyaku para eles. Tipo assim, eles vão para determinados lugares e falam assim, eu não sei, né? Então pega, carrega o filho, né? O filho de 13, 12, 13, 14 anos fazendo tsuyaku pros pais, né? Pra você ver só como é que a coisa muda de figura de uma escola para outra, né? Eu já entrei em escola japonesa, então é aquela velha história, né? Escola japonesa, assim, você entra, você troca o sapatinho, pega a sua chinelinha, então limpeza, coisa show de bola mesmo, né? Eu curti demais. Eu me arrependo de não ter estudado aqui. Teve uma época que eu quase estudei aqui no Japão. Só que eu meio cagão, né? Falei, não, vou estudar no Brasil. Peguei e fui embora, né? Eu era moleque nessa época. Me arrependo. Me arrependo amargamente de não ter estudado aqui na época. Eu ia passar perrengue, ia. No começo todo mundo passa perrengue. Mas depois você vai começando a aprender a língua, vai pegando as coisas, assim, né? E outra, pra quem acha que tem dificuldade no Nihongo, que você vai vir pra cá, o filho não sabe nada, parará, parará. As escolas japonesas têm classes especiais, tá? As classes especiais, muitos falam assim, ah, que a criança tem deficiência para aprender, que não sei o que e tal. Pode até ser,
Mas para uma criança que está começando a aprender o Nihongo, meu, vamos ver o outro lado. Não vamos ver só o lado ruim da coisa, tem um lado bom também. Essas classes, o que vai fazer? Vai auxiliar a criança no aprendizado, né? No ritmo dela. Porque você sai do Brasil, você tem um ritmo. Você chega no Japão, praticamente você fica quase o período inteiro, né? Lá dentro. Até a pessoa mudar a cabeça, pegar os costumes, meu, dá um certo baque na pessoa, né? Principalmente criança, que está em fase de adaptação, de conhecer o mundo e aprender as coisas. Ela está gerando os valores dela ali agora, naquele momento. Então, se você dá coisa boa para ela, ela vai aprender. Mesma coisa assim. Uma coisa que eu acho legal aqui no Japão é que eles ensinam a molecada a andar sozinha desde cedo. Quem mora aqui no Japão sabe do que eu falo. Eles colocam os cotoquinhos para ir para a escola sozinho. Claro que eles não vão totalmente sozinhos. Tem sempre um adulto, né? Dependendo da idade, para trilhar. Quando a criança é muito pequena, eles colocam tem os ônibus, né? Eles colocam as crianças nos ônibus, as crianças vão, tal. Só que sem os pais. Chega lá na escola, desce lá. Quando chega a determinada idade, eu não sei especificar as idades, por isso que eu não estou falando, tá? Chega um certo tamanho, uma certa idade, eles têm que ir sozinhos. E de vez em quando passa documentário aqui na televisão japonesa das mães tentando ensinar os filhos, é um chororô só, a criança não quer ir sozinha, a mãe fica também emocionada, tal, aí começa a ensinar os moleques a fazer compra sozinho. Então eles ensinam desde cedo a molecada a começar a se virar sozinho. Isso é um ponto que eu acho bacana aqui no Japão, diferente do Brasil, que no Brasil tá todo mundo muito super protetor. Claro que existe a questão violência no Brasil, né? Tem muito ladrão, como é que se fala? Desculpa o termo, estuprador, né? Tem muita coisa assim, então realmente tem que ter a proteção no Brasil. Aqui também está isento disso? Não está. Aqui de vez em quando acontece, aparece na mídia, tem relatos, mas é uma frequência bem menor, porque aqui ele sabe, que escreveu não leu, o pau comeu. É diferente do Brasil, que a parte penal aqui não tem redução de pena. Aqui o bicho pega realmente, né? É aquela velha história que até que todo mundo brinca aqui. Se quer aprender Nihongo, vai ser preso. Porque na cadeia só pode falar Nihongo, não pode falar outra língua. Então se você não sabe falar Nihongo, você vai sair lá de dentro falando. Você vai aprender na marra, na porrada, né? Mas brincadeiras à parte, isso é a instituição japonesa, né? Tanto que se os professores detectarem que a criança tem uma certa deficiência, eles vão chamar os pais lá, os pais vão conversar, que não sei o que, parará. E eles têm atividades esportivas direto, né? Eles não deixam a criança parada. Eles fazem a criança queimar energia, eles fazem a criança pegar aptidão por alguma coisa, né? Seja algum esporte, ou seja alguma classe de algum tipo de atividade, alguma coisa eles vão fazer, né? Aí nesse meio tempo a criança já vai vendo para que ela tem aptidão, para que ela não tem aptidão. E assim segue a vida. Minha opinião, tá? Isso não quer dizer que vai valer como opinião de vocês, porque todos nós somos seres pensantes. Então cada um tem que decidir sobre si. Só que minha opinião, eu acho muito válido colocar as crianças na escola japonesa. Principalmente se a família não tem pretensão de ir embora. Vai aprender a língua dos caras, vai aprender a língua do povo daqui. Vai aprender a ler, escrever. O que vai acontecer futuramente? É o que já está acontecendo com as primeiras famílias que vieram.
né? Tanto que saiu até uma reportagem sobre isso um certo tempo atrás, no passado não muito longínquo, né? Que as crianças de antigamente hoje estão tomando o campo de trabalho aqui e como uma vantagem, elas não estão precisando de entrar em fábricas, porque como já sabe ler, sabe escrever, sabe falar bem, não precisa se sujeitar a trabalhar dentro de uma fábrica. Vai quem quer, claro. Às vezes seguem o exemplo dos pais, está vendo que os pais vão na fábrica e acaba indo junto, por comodidade, penso eu. Tá? Porque se a pessoa sabe ler, sabe escrever, sabe conversar, tem entendimento, ela pode tentar algo melhor. Ela pode conseguir empregos, talvez com o ganho não tão mais alto, mas consiga ter um padrão, uma qualidade de vida maior. Por quê? Porque qualidade de vida é diferente de padrão de vida. Tá, isso aí, vamos ser bem claros, bem distintos. Porque a pessoa pode ter uma qualidade de vida, mas o padrão de vida dela não ser bom, monetariamente falando, né? Então, a pessoa pode ter um padrão de vida bom, como é que se fala assim, muito dinheiro, mas a qualidade de vida da pessoa não vale nada. A pessoa vive estressada, vive nervosa, vive com uma série de doenças, vive o caos na vida dela. E tem dinheiro. E tem gente que tem menos que isso e vive melhor. Aí vamos colocar na balança. O que é bom para cada um? Então não sou eu que vou falar para vocês. Não, assim é bom, assim é assado. Não. Estou dando as diferenças, né, para cada um pensar o que é melhor para si. Aqui no Japão tem como ter os dois? Tem. Tem. Só que é aquela velha história. Você tem que abrir mão de uma coisa para você ter outra. Não adianta você falar assim, ah, que não sei o que, sem zangue eu não vivo. Ah, tanta gente vive, por que você não viveria? Né? Então, não dá para saber. Então, de qualquer maneira, uma coisa que acontece aqui, que acontecia antigamente é realidade hoje. Muitos pais não conseguem acompanhar o crescimento dos filhos, principalmente em parte de escola, esse tipo de coisa, né? Aí acabam crescendo, entre aspas, furiosinhos, né? Furiosinho que a gente fala assim, são uns malandrinhos, né? Que é a parte que não presta. Aí o que acaba acontecendo aqui? Acaba roubando combine, acaba assaltando aqui e ali, só que dá consequências, a polícia pega, sobra para os pais, né? Aí dá transtorno danado. Apesar que esse tipo de coisa também acontece no Brasil também, não dá para generalizar, né? Vamos jogar os dois lados da moeda sem querer abusar, né? Acontece tanto aqui como lá. Só que se for uns pais que têm a cultura um pouco mais rígida, uns valores um pouco mais rígidos, a chance de isso acontecer é menor, né? Só que para isso você precisa estar presente. E muitas das escolas japonesas tentam fazer esse tipo de coisa, porque quando a molecada é pequena, tem a parte de esportes chamado Undokai, né? Os pais aqui no Japão sabem do que eu estou falando, né? E tem outras atividades também que geralmente eles chamam os pais para participar ou mesmo para prestigiar esse tipo de coisa. Então não fica totalmente ausente, né? E essas coisas acontecem em várias épocas do ano aqui no Japão. Agora o que eu posso falar, né? Em relação à escola brasileira e escola japonesa, a pessoa precisa pesar bem. Porque tem muitos pais que preferem, já não consegue falar Nihongo direito, já prefere jogar a criança pau na escola brasileira. Aí você tem gastos, porque a escola brasileira não sai barato aqui. Só que, do que eu tenho acompanhado, não prepara muito a criança para o ritmo japonês, para a vida japonesa, né? A escola japonesa já prepara muito melhor.
Então, só que tem a escola, só que tem as vantagens da escola brasileira também. A facilidade da língua. Se você quer ensinar 100% a língua materna para a criança, escola brasileira é show de bola, né? Não tem o que falar. Porque a japonesa, nesse ponto, fica bem para trás. Tanto que você vê que a meninada que estuda em escola japonesa tem grande dificuldade de falar português. Ao contrário das crianças que estudam em escola brasileira, tem uma certa dificuldade em falar Nihongo. Então são coisas que precisam ser pesadas na balança, realmente, porque cada pai, cada mãe quer para o futuro dos seus filhos. Seja aqui no Japão ou seja no Brasil. Se tem pretensão de voltar, se não tem pretensão de voltar. Se vai ficar só por um certo tempo ou se vai ficar a vida inteira. Então coloquem bem na balança essa parte das escolas, de cada uma. Igual assim, uma coisa que eu sempre vejo em escola brasileira, tá? Eu sei que vai ter muita escola brasileira que vai me jogar pedra. Isso aí é fato, né? A falta de professor. Nem sempre a escola ela vai ter o professor correto daquela matéria. Então ele tem que deslocar um outro professor de uma outra matéria que não tem nada a ver para dar aula ali. Para mim, tá? Dá diferença no ensino. Porque se você pegar um professor de exatas para você dar aula de humanas, convenhamos, são coisas que não tem nada a ver. Como é que eu vou em vez de usar esses termos, eu vou falar assim, você pega um professor de matemática para dar aula de filosofia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou pega professor de matemática para dar aula de português. São matérias totalmente diferentes, são coisas totalmente diferentes. Então as didáticas serão diferentes. O tipo de ensino será diferente de um professor que é para português ensinando português. Que já está ali tarimbado em cima daquilo. Para você pegar uma pessoa que sabe muito matemática, sabe muitos cálculos, para você falar de português. E vice-versa. Você pegar um professor que só mexe com palavras para dar números. Né? E isso aqui ocorre demais nas escolas brasileiras. Ocorre muito. Tanto que eu já trabalhei com professores aqui no Japão, né? Então já vi também. Muitos deles vêm para cá, começam a dar aula, mas como recebem pouco, acabam optando de ir para uma fábrica para poder ganhar um pouco melhor. E saem das instituições. Né? Aí passa um certo tempo e depois acaba voltando, porque a vida na fábrica também é cansativa. E a vida dando uma aula assim, diferente. Você não vai. Sua carga é mais mental do que física. Na fábrica é mais física do que mental. A não ser que você tenha um chefe estressante que te faça ir de meio o termo pau a rara direto. Então, nós temos que pesar tudo isso. E são coisas que nas instituições japonesas já não ocorrem, né? Mas é terra dos caras. Né? Então, nós temos um conhecido aqui, é até conhecido, bem conhecido da minha esposa, né? Lá da mesma cidade, lá no Brasil. Ele estava para dar aula aqui no Japão em uma instituição japonesa. Né? Então ele fez o concurso, fez as provas, e ele falou que o negócio é muito rígido. Né? Que como é pelo estado, a coisa é muito rígida. Ele falou que o pau come, se a pessoa não estudar, a pessoa não passa. Então, para você ver como é que são. É diferente de você chegar lá, apresentar um currículo, né, numa instituição, e você chegar e ter que passar por uma prova, um concurso, para você poder fazer aquele trabalho. São duas coisas diferentes. Então, são duas coisas para pensar também. Posso estar falando demais? Minha opinião. Opinião de vocês veem. Né? Vocês tiram como base de vida de vocês, as experiências empíricas de vocês, né? Para poder
julgar cada caso e ver cada caso, cada situação, que vocês querem de melhor para os seus filhos. Eu estou passando os pós e os contras do que eu vejo aqui, né? Não vou tapar o sol com a peneira para poder prestigiar um lado ou outro, não. Eu amo tanto o Brasil como eu amo tanto o Japão. O Japão me proporciona muita coisa boa, o Brasil também. Só que eu tenho a minha meta, vocês têm a meta de vocês, né? A minha esposa tem a meta dela. Então cada um vai direcionando as metas de acordo com o que quer. E eu estou passando os pontos que eu acho mais viável. Então, como é que diz? Minha opinião. Tá no Japão, meu, tem que estudar Nihongo. É primordial. Se você quer se dar bem. Tanto que se você aprender muito bem o Nihongo aqui, se a pessoa voltar para o Brasil, ela tem chance de trabalho como tradutor. Cansei de ver já vagas de trabalho para tradutor no Brasil. Ultimamente está rolando uma vaga no Facebook que a pessoa pode ter só o ensino médio, mas ela tem que ser fluente em Nihongo. Olha aí. A pessoa não precisa nem se matar numa faculdade. Igual no meu caso, no caso da minha esposa. Nós temos diploma e estamos aqui ralando dentro de uma fábrica. Isso denigra de nós? Não. Porque nós queremos algo melhor. Nós não conseguimos no Brasil, tivemos que vir para cá, né? Isso é vergonha? Nem um pouco. Muito pelo contrário. Como é um serviço honesto, não preciso roubar ninguém, não preciso lesar ninguém, nem ela. Então, para nós é show de bola. A gente consegue ter um padrãozinho de vida até mais ou menos, né? Pelo tanto que nós ganhamos, como é que se fala assim, pelas dívidas que nós temos. E estamos tocando a vida. Uma hora a gente consegue nossos objetivos. Mas do contrário, cada um de nós tem que procurar seguir e ver o que é melhor. Principalmente para vocês que têm filhos, que queiram dar o melhor para eles, procurem ver os prós e os contras, né? Então, no caso assim, olha, eu tenho uma prima que ela estudou aqui no Japão, ela foi para o Brasil, né? E para poder ingressar na escola brasileira, ela teve que fazer um teste para poder ver em qual grau ela se encaixava lá. Se eu não estou enganado, ela na época ela estava como se fosse na 5ª série aqui, né, no Japão. Quando ela voltou, ela foi fazer o teste dela era como se fosse o equivalente. Ela estudava em escola japonesa, tá? Não estudava em escola brasileira. Ela entrou como se fosse o equivalente à 7ª série no Brasil. Olha a diferença de graus, né? A defasagem do negócio. De um país para outro, de uma parte de ensino para outra. Então, são coisas que eu fui vendo que você vê, acaba vendo a diferença. Eu não vou falar para você assim, ah, fulano falou para mim, não. Foi dentro da minha família, foi dentro da minha casa e eu vi, né? Então, como é que se diz? Acho que cada um vê, né, a melhor forma de fazer as coisas ali para a família. Espero que vocês consigam decidir o que é melhor para vocês. No caso, entre instituição japonesa e instituição brasileira. No caso da Jennifer, que mandou a pergunta, isso é que eu posso falar para você, Jennifer. Essas são as diferenças que eu conheço, tá? Daqui. Mas você pode tentar pegar outras opiniões de outras pessoas, no caso. Entrando no Face, né? Entra nos grupos de discussão que tem no Facebook dos brasileiros, peça opinião, né? Eu vou tentar conversar com uma amiga que ela tem uns filhos aqui na escola para ver o que ela fala, tá? Não vou te garantir nada, viu, Jennifer? Não vou te garantir. Mas vou tentar conversar com ela para ver se ela grava um vídeo junto com a gente e expõe o ponto de vista dela. Só para adiantar, os filhos dela estudam em instituição japonesa, mal falam português. Entendem bem o português, mas mal falam português. Entende, só
Escutou minha esposa falando. Entre eles só falam Nihongo. Por quê? Entre os irmãos, né? Aí. Entre os irmãos só falam Nihongo. Como é que se fala assim? Tá trilhando o caminho para viver aqui. Né? Decidiram a rota deles. Então eles estão indo. Eu vejo os moleques, de vez em quando eu vou lá na casa, lá vejo os moleques estão sempre bem. Né? Não vejo os moleques estressados, chorando, né? Acuado. Muito pelo contrário, os moleques estão sempre correndo para cima e para baixo, jogando game, esse tipo de coisa. Tá levando de boa. Então, muito bem com a japonesa da esposa também. É, escultora, né? Não tem essa coisa de dizer que tá fazendo de mil um com o outro porque é brasileiro ou deixa de ser. É, tá vendo? Então ela tá falando aqui, não sei se deu para vocês escutarem, mas ela tá falando que na escola, pelo menos japonesa que tá lá, não tem essa parte de racismo, que é brasileiro, é japonês, então já que é brasileiro, nós vamos fazer de meio com você, que não é. Ela falou que não tem isso. Também a gente não vê, né? Tá vendo? A minha esposa falou que pelo menos os pais não viram. É, tanto que tem amigos japoneses deles que vão lá na casa lá para jogar game, esse tipo de coisa. Né? Então tem toda uma convivência já, né? Tem toda uma coisa assim legal, né? Já preparando o futuro da molecada aqui. Mas como é que se fala assim? Para parar com a encheção de linguiça, vamos ficando por aqui. Jennifer, espero ter esclarecido um pouco suas dúvidas. Se não esclareci, deixa sua dúvida por escrito, por favor. E outras pessoas que assistirem os vídeos tiverem dúvidas, também deixem escrito aí. Mas procurem ser o mais claro possível sobre o que querem saber. No caso de instituições escolares. No caso das escolas. Né? Se sai caro, se sai barato, se está isso, se sai aquilo e etc. Mais uma vez, nossa amiga que tem os filhos na escola japonesa não paga escola. Ela só paga a alimentação da molecada. E o material didático é por conta de cada um. Né? Isso aí é fato. Diferente da escola brasileira, que você tem que pagar mensalidades, tem os uniformes caríssimos que eles usam, né? E o transporte também é pago, então praticamente tudo é pago na escola brasileira. Então, para quem está querendo economizar, né? Vamos colocar a mão na consciência, né? Mas de qualquer maneira, é isso aí. Né? Para parar com a encheção de linguiça, eu vou ficando por aqui. Esse foi o último pensamento, conclusão. E um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixem aí que eu vou gravar um videozinho o mais breve possível. Um abraço, até mais.